E eu sabia naquele momento que ele tinha sido encontrado. E eu sabia que não ia ser coisa boa. O corpo de um menino foi encontrado hoje à tarde por policiais que buscavam James Bulger, de 2 anos, sob uma tenda da polícia. O corpo foi descoberto em uma linha de trem a mais de 3 quilômetros de onde ele desapareceu. James Patrick Bulger nasceu em 16 de março de 1990, em Liverpool, Inglaterra, filho de Denise e Ralph Bulger. Ele era um garoto animado e feliz, que adorava fazer os outros rirem e gostava muito de música, especialmente dançar com vídeos do Michael Jackson. Denise, mãe de James, conheceu Ralph aos 18 anos e, após quase 4 anos juntos, conseguiu engravidar de James. Ela disse que foi um dos dias mais felizes da vida, quase 3 anos depois. Na tarde de sexta-feira, 12 de fevereiro de 1993, Denise, junto com sua cunhada e o pequeno James, de 2 anos, estavam na rua resolvendo algumas coisas. Elas estavam no shopping New Strand, em Bootle, e enquanto Denise estava dentro do açougue Artemis, ela soltou a mão do filho pequeno por apenas 1 minuto, para que ela pudesse pagar suas compras, e foi nesses momentos que James desapareceu. Denise correu para fora da loja e começou a procurar freneticamente pelo filho, mas ele não estava em lugar nenhum. Ela avisou os seguranças do shopping, mas eles também não conseguiram encontrar James, então a polícia foi chamada. Denise contou a eles que ele estava usando um casaco de inverno azul com capuz e forro mostarda, calça de moletom prateada e tênis branco. Mas às 17h30, após o fechamento do shopping, o garoto ainda não havia sido achado. A polícia e os seguranças então trabalharam à noite, analisando as imagens das câmeras de segurança. Eles encontraram um vídeo de James saindo do açougue mais cedo. Pouco depois, sua mãe, em pânico, sai da loja à sua procura. Mal sabia Denise que naquele momento seu filho já estava no andar de cima do shopping, seguindo 2 garotos. Esses garotos, junto com James, foram então vistos saindo do prédio em direção ao canal Leeds-Liverpool, com um deles segurando a mão do menininho. Apesar da evidência, a busca por James continuou por quase 2 dias sem sucesso. Vasculharam canais e terrenos baldios. Carros de polícia circulavam com alto-falantes chamando pelo menininho e, ao mesmo tempo, as autoridades tentavam descobrir exatamente quem. Esses 2 garotos que foram vistos saindo com James foram então, na tarde de domingo, 14 de fevereiro, um menino que estava jogando futebol com alguns amigos por perto entrou correndo na delegacia de polícia de Walton Lane, anunciando que havia um corpo deitado nos trilhos do trem, que ficavam a menos de 150 metros da parte de trás da delegacia. E quando os policiais seguiram a criança até o local, eles encontraram James Bulger, de 2 anos. Seu pequeno corpo machucado foi encontrado deitado nos trilhos do trem, a menos de 3 quilômetros de onde ele havia desaparecido originalmente. O garotinho morreu devido a múltiplos ferimentos na cabeça, e depois de ter sido morto, a polícia determinou que ele foi colocado propositalmente nos trilhos, com entulho sobre o corpo, e atingido por um trem que passava. Após a autópsia em James, o patologista identificou 22 hematomas, cortes e arranhões no rosto e cabeça, além de mais de 20 ferimentos no corpo. Também foi encontrado tinta azul no rosto dele. No total, James tinha 42 ferimentos, mas não foi possível determinar qual deles foi causado pelo golpe fatal. Enquanto isso, a polícia ainda tentava identificar os 2 garotos que foram vistos nas imagens de segurança saindo do shopping com James. Então, 2 dias depois que o corpo dele foi encontrado, em 16 de fevereiro, a polícia foi informada por telefone que uma mulher muito abalada havia acabado de ir a outra delegacia local. Ela disse aos policiais que estava na casa de uma amiga na noite do dia 12 quando o filho da amiga chegou. Parecendo bastante sujo e com um pouco de tinta azul nele, o menino tinha estado brincando com outra criança de idade semelhante. Essa mulher disse ter pressentido que ele poderia estar ligado ao assassinato de James, mas não tinha certeza. A criança mencionada tinha só 10 anos. O nome dele era John Venables. Os detetives decidiram contatar a diretora da escola de John para saber se ele esteve presente no dia do desaparecimento de James. Ela disse que ele não tinha ido. Na verdade, ele estava matando aula com outro garoto chamado Robert Thompson, algo que os 2 meninos faziam com frequência.
Então, houve uma mulher que viu as imagens das câmeras de segurança na televisão nacional. Ela reconheceu John e Robert e se lembrou de tê-los visto na área de Boodle naquele dia. Então, no dia 18 de fevereiro, a polícia foi até as casas de John Venables e Robert Thompson e prendeu os dois. Eles foram levados à delegacia para interrogatório. Quando os detetives sentaram com John, ele negou ter visto James naquele dia e insistiu que não tinha ido ao Shopping Strand. Agora, os investigadores já haviam falado com uma comerciante próxima ao shopping. Ela viu 2 meninos na manhã do dia 12 e tinha certeza de que eram os mesmos que levaram James. 2 meninos do lado de fora da loja dela tocaram todas as janelas de vidro. Então a polícia conseguiu coletar impressões digitais e identificou muitas que pertenciam a John. Agora estava claro para eles que ele tinha estado naquela área no dia em que a criança desapareceu. Quando os detetives falaram com Robert Thompson, ele admitiu ter visto James naquele dia com a mãe dele. Ele afirmou que ele e John tinham visto o garotinho correndo por aí e que foi John quem decidiu pegar na mão dele e sair do shopping com ele. Ainda assim, ele e John negavam ter machucado o garotinho naquele dia. Você já ouviu na Strand? Ele balançou a cabeça de novo. Sim. Bob, isso foi no dia que estamos falando? Foi nessa sexta-feira? Sexta-feira, sim. Subíamos as escadas rolantes, sempre parando. As coisas do dentista estavam soltas. Com quem ele estava, Bill, pequeno James? A mãe dele? Com a mãe dele? Me diga exatamente, devagar. Só uma ligação aqui, e então ele pegou as placas e foi até a Strand. Durante o dia, acho que é melhor fazer compras na loja Martin Spencer do que cantar na água. Olhe para a ponte. Você ficou com João o tempo todo, não ficou? Sim. Nem sempre, pois corríamos um à frente do outro. Sim? Mas ele ouviu, eu não sei. Você não sabe. Acabei perdendo ele em algum lugar e pedi pra ele devolver. Ele faz o que eu disse pra ele fazer, levar ele de volta. Você mandou ele levar de volta. Não, eu só estou perguntando pro filho dele. Mas normalmente a gente... Sempre entende o recado. E por um tempo, Roberto conseguiu enganar os detetives. Ele não só negava tudo, como também não demonstrava nenhum remorso. Então a polícia começou a pensar que talvez fosse só João o responsável pela morte do pequeno Tiago. Durante a entrevista com as autoridades, Roberto perguntava quando poderia ir para casa, em certo momento. Durante o interrogatório, ele também falou sobre seu irmão mais novo e então falou sobre Tiago. É isso que eu quero fazer. Eu quero matá-lo. Quando eu estou com um bebê comigo, Tiago quer matar um bebê e matá-lo. A polícia logo perceberia que Roberto era tão culpado quanto João, mas só após ele relatar em detalhes como Tiago estava vestido naquele dia. Foi nesse momento que eles perceberam que uma criança de 10 anos não lembraria disso com tantos detalhes, a menos que tivesse um motivo para isso. Pouco tempo depois, João finalmente cederia e admitiria que esteve no Shopping Strand naquele dia. E ele, junto com Roberto, havia levado o garotinho. Nos aproximamos dele, andamos juntos e apertei sua mão. A minha foi? Foi o Roberto quem teve a ideia de matá-lo. Depois que os meninos saíram do shopping com o garotinho, eles foram em direção ao canal Leeds e Liverpool, que ficava a cerca de 400 metros do shopping. Aqui, eles tentaram convencer o James a se ajoelhar para que pudessem empurrá-lo na água, mas quando ele recusou, o Roberto o pegou e o jogou de cabeça no chão. Não sei se deveríamos deixá-la jogá-lo na água. Ele persuadia o Pedro. Ajoelhe-se, vamos olhar a água e toda aquela intimidação do Wood. Quando descemos novamente, Roberto chutou e jogou ele no chão, machucando sua cabeça. Descobrimos que alguém viu as crianças de 10 anos com James perto do canal. No dia em que ele foi levado, o garotinho estava chorando muito, mas essa pessoa não interferiu. Essa não foi a única pessoa a ver o trio, pois John e Robert levaram o menino de 2 anos para uma caminhada de quase 4 quilômetros em Liverpool. Acredita-se que pelo menos 38 pessoas os viram naquele dia, mas a maioria não interveio.
Uma pessoa que falou algo para os meninos sobre James ouviu dos garotos de 10 anos que ele era irmão deles. Outra pessoa que questionou John e Robert soube que James estava perdido e sendo levado para a delegacia de polícia. Eles chegaram a levar o garoto a uma loja de animais, mas foram expulsos. John e Robert o acompanharam até os trilhos do trem, do outro lado da rua da delegacia de polícia de Walton Lane. Por causa disso, os meninos hesitaram no começo, mas no final decidiram continuar com seu plano maligno. Quando chegaram lá, começaram a jogar tijolos em James, embora John tenha tentado, a princípio, colocar toda a culpa desses atos violentos em Robert. Você anda por onde? A introdução da rua. Ele começou a jogar tijolos nele. Eu não joguei nenhum tijolo porque Robin disse: pegue seu copo e amigo, eu só. Você jogou no chão. Mas Roberto diria aos policiais que João com certeza também participou do ataque ao garotinho. Ele também jogou tijolos no rosto dele. Depois disso, um dos meninos de 10 anos pegou um pouco de tinta azul que eles tinham furtado antes e jogou nos olhos de James. Depois, eles chutaram o garotinho, pisaram nele, colocaram pilhas na boca e possivelmente no ânus dele e jogaram uma placa de ferrovia de 10 quilos na cabeça dele. O que Roberto estava dizendo enquanto fazia tudo isso? Ela tem ficado em casa. Eu não sei. Eu não acho que isso seja um problema. Antes de abandonarem o corpo sem vida de James lá, eles o colocaram sobre os trilhos do trem na esperança de que sua morte parecesse acidental. Agora, durante a autópsia de James, os patologistas também descobriram que o prepúcio dele havia sido forçado para trás. Eles acreditavam que ele havia sido abusado, pois suas meias, sapatos, cueca e calça tinham sido todos removidos. No entanto, tanto John quanto Robert nunca admitiram essa parte do ataque. A polícia também conseguiu combinar as botas de Robert com uma marca que foi encontrada no rosto de James. Testes forenses também confirmaram que ambos os meninos tinham a mesma tinta azul em suas roupas que foi encontrada no corpo de James. Ambos também tinham sangue nos sapatos. As autoridades logo encontraram imagens adicionais de câmeras de segurança que mostravam John e Robert no Shopping Strand, observando casualmente outras crianças antes de levarem James, como se estivessem procurando um alvo. Ao longo do dia, as duas crianças de 10 anos também foram vistas furtando vários itens, incluindo bonecos troll, doces, pilhas e uma lata de tinta azul para modelagem. Parecia que os meninos não entendiam necessariamente a gravidade de suas ações, porém... Porque em um momento, Roberto até perguntou à polícia se eles tinham levado James ao hospital para trazê-lo de volta à vida, embora um deles mais tarde tenha dito que, antes de levarem James, eles estavam planejando sequestrar uma criança, levá-la até a estrada movimentada perto da orla e empurrá-la para o trânsito que vinha em sentido contrário. Após encontrarem o corpo de James, começaram a deixar flores perto dos trilhos do trem. De forma perturbadora, pouco antes de serem presos, João e Roberto também estiveram no local colocando flores, dias após serem interrogados. Em 22 de fevereiro de 1993, João Venables e Roberto Thompson, que na época eram chamados apenas de Criança A e Criança B, compareceram ao tribunal acusados de sequestro e assassinato de James Bulger. Nesse período, cerca de 500 pessoas se reuniram do lado de fora do tribunal, gritando frases como "matem os desgraçados" e "olho por olho, vida por vida". Hoje cedo, moradores ainda indignados com a morte de James Bulger se reuniram em frente ao Tribunal de Magistrados de South September. Você quer que eles entreguem essas pessoas para a população e deixem que eles resolvam isso. Deixem eles irem, eles gritavam. O tribunal considerou que as duas crianças de 10 anos eram capazes de agir com intenção criminosa, pois eram maduras o suficiente para entender quando estavam fazendo algo seriamente errado. Uma psiquiatra infantil que entrevistou Roberto antes do julgamento disse que ele sabia. Era errado tirar uma criança pequena de sua mãe e também era errado machucar essa criança. Uma psicóloga forense que entrevistou João afirmou que ele sabia distinguir certo e errado. Ambos não tiveram boa criação.
Os pais de João se divorciaram quando ele tinha apenas 3 anos de idade e dizem que ambos os adultos enfrentaram problemas de depressão. Enquanto sua mãe também lutava contra o alcoolismo, ela bebia muito e era frequentadora assídua de todos os bares locais. Segundo um vizinho, Susana, mãe das crianças, frequentemente deixava os filhos sozinhos e era agressiva. Quando alguém reclamava do comportamento deles, ela rapidamente se tornava desagradável. João, como sua mãe, também tinha temperamento forte. E quando ele ficava bravo na escola, ele frequentemente se jogava contra mesas, carteiras e paredes. Segundo uma professora, ele sempre exigia atenção e fazia birras extremas quando não a recebia. Em junho de 1991, ele também foi expulso da escola depois de tentar enforcar uma criança com uma régua. Devido a esse incidente, a família dele se mudou, e quando fizeram isso, acabaram indo morar perto de onde Roberto e sua família viviam. Logo, os dois meninos criaram uma amizade assustadora. Agora, Roberto, que a polícia passou a acreditar que tinha sido o idealizador do plano de sequestrar uma criança, também vinha de uma família extremamente disfuncional. Era o quinto de 7 filhos, e, em diferentes momentos, ambos os pais sofreram overdose de analgésicos. Em outubro de 1988, seu pai, famoso por agredir ele e os irmãos, fugiu com outra mulher. 6 dias após sua saída, a casa da família pegou fogo misteriosamente, deixando Roberto, Ana, a mãe e 6 irmãos desabrigados. Eles acabaram se mudando para Walton Village, onde Ana passou a beber muito e frequentemente deixava os filhos sozinhos em casa para ir beber no bar. Assim, Roberto e seus irmãos foram abandonados e frequentemente se machucavam e tinham medo uns dos outros. Segundo vizinhos da família, Roberto era uma criança desagradável e muito desrespeitosa. Ele e os irmãos faziam o que queriam e mal brincavam direito com outras crianças, muitas vezes as deixando em lágrimas. Em vez disso, Roberto era conhecido por acender fogueiras nos jardins dos vizinhos, além de queimar pilhas e latas de aerossol. O menino de 10 anos já havia se gabado de afogar filhotes de cachorro e era conhecido por atirar em pombos e depois pisar neles, além de suas infelizes vidas domésticas. Tanto Roberto quanto João teriam ressentimento em relação aos seus irmãos mais novos, o que provavelmente foi o motivo pelo qual eles escolheram o pequeno James, de 2 anos, como alvo. Enquanto João estava detido em um centro infantil após ser preso. Uma funcionária conversou com ele e comentou algo sobre não conseguir tirar a tampa do seu pudim de arroz, ao que João respondeu: "Ah, é? Traz seu bebê aqui e eu vou espancá-lo." Em novembro de 1993, Roberto Thompson e João Venables foram julgados e, 17 dias depois, considerados culpados, tornando-os os assassinos condenados mais jovens do século XX. Como disse antes do julgamento, João e Roberto não haviam sido nomeados publicamente, sendo conhecidos apenas como Criança A e Criança B. No fim, o juiz revelou suas identidades. No momento da sentença, o juiz também falou com os meninos e disse que eles haviam cometido um crime de maldade e barbárie sem precedentes. Ele sentenciou João Venables e Roberto Thompson à detenção por tempo indeterminado, recomendando que ficassem sob custódia por muitos anos. Depois disso, eles foram mantidos separadamente em casas seguras para crianças. O advogado de João Venables disse mais tarde que Roberto Thompson era uma das crianças mais assustadoras que ele já havia encontrado. E o comparou ao flautista de Hamelin, que atraía crianças com sua flauta para longe de casa. O advogado também disse que seu próprio cliente, João, tirou a roupa depois do julgamento e afirmou: "Agora eu posso sentir o cheiro de Tiago como cheiro de bebê." Mesmo que o juiz tenha defendido que Roberto e João ficassem muitos anos atrás das grades, ambos deixariam suas instalações de detenção seguras apenas 8 anos depois. Isso aconteceu depois que uma junta de liberdade condicional decidiu que eles deveriam ser liberados em junho de 2001. Eles foram libertados sob condições e incluídos em um programa de proteção a testemunhas. João e Roberto não podiam se comunicar entre si nem com a família de Tiago. Eles tinham toque de recolher imposto, não podiam visitar a região de Merseyside e também precisavam se apresentar frequentemente aos seus oficiais de condicional. Parece que desde então, Roberto Thompson se manteve longe de problemas. João, por outro lado, violou os termos de sua liberdade condicional não muito tempo depois e começou a visitar Merseyside.
Ele também começou a beber e usar drogas, além de, sem o conhecimento da polícia na época, baixar imagens de pornografia infantil. Então, em 2010, ele ligou para sua oficial de condicional, dizendo que temia que sua nova identidade tivesse sido comprometida em seu local de trabalho. Quando uma policial chegou mais tarde à casa dele, John foi encontrado tentando remover e destruir o disco rígido do seu computador. A polícia encontrou mais de 50 imagens inapropriadas de crianças e ele voltou para a prisão, mas só por mais 2 anos. 1 ano depois de ser solto novamente, John teve que receber uma nova identidade, mais uma vez, já que a anterior havia sido revelada publicamente após sua prisão. Mas a questão é que ele é um pedófilo. A identidade dele deveria ser revelada. As pessoas precisam saber quem ele é. É absurdamente revoltante que esses criminosos estejam sendo protegidos. Então, John saiu da prisão em janeiro de 2013, mas foi novamente acusado em setembro de 2018 por suas imagens inapropriadas de crianças. Ele está preso desde então e teve liberdade condicional negada em dezembro de 2023. No entanto, ele solicitou novamente a liberdade e pode sair da prisão até o final deste ano se for aprovada. Após sua morte, um jardim memorial em homenagem a James Bulger foi criado na escola primária Sacred Heart, no centro de Kirkby. A escola que ele frequentaria se não tivesse sido assassinado. O funeral do menino de 2 anos ocorreu em 1º de março de 1993 na igreja Sacred Heart, em Kirkby. Depois foi enterrado no cemitério Kirkdale, em Liverpool. Nos meses após o julgamento de John e Robert e pouco depois do nascimento do segundo filho, os pais de James, Ralph e Denise se separaram. A morte do primogênito foi demais para o casamento deles. Denise se casou com outro homem chamado Stuart Fergus e eles tiveram 2 filhos juntos. O pai de James, Ralph, teve 3 filhas com sua nova parceira e Ralph disse que por um tempo. Ele culpou sua esposa por ter soltado a mão de James naquele dia, algo de que agora se arrepende profundamente. Denise hoje dedica boa parte do tempo a James Bulger Memorial Trust, fundada em 2008. A organização não governamental oferece férias gratuitas para famílias carentes, vítimas de crimes e pessoas que sofreram perdas. O grande júri decidiu hoje que há provas suficientes para Maurice Washington ser julgado como adulto no Tribunal de Circuito por essas acusações. Agora, esse caso trágico gira em torno dos centros, em torno do assassinato de um menino de 8 anos e do ataque brutal à sua irmã de 12 anos. Martin ou Marty Luther Cobb nasceu em 9 de março de 2006, filho de Sherine Spruill. Ele era apelidado de Pequeno Homem ou Pequeno Marty e tinha 2 irmãs mais velhas chamadas Sarkai e Ketea. Marty, aluno da 2ª série na escola primária Red, em Richmond, Virgínia, era considerado muito apegado à mãe. Mas também era carinhoso e amigável, embora um pouco tímido. Marty era pequeno para a idade, mas diziam que sua estatura escondia seu verdadeiro espírito de luta. O motivo de sua baixa estatura era que Marty nasceu prematuro. Com só 3 meses, sobreviveu a uma cirurgia cardíaca aberta. Agora ele morava com a mãe, Shirani, e a irmã mais velha, Quitia Cobb, na casa deles em North Richmond, Virgínia. A mãe de Marty sempre dizia a ele que ele era o homem da casa e precisava cuidar e proteger sua irmã. Ele e sua irmã, Ketia, eram melhores amigos e muito devotados um ao outro. Sem pai presente e com a mãe sempre trabalhando, eles estavam sempre juntos e pareciam inseparáveis. Eles iam juntos à loja, andavam de skate e bicicleta e até corriam para a igreja. A irmã de Marty frequentemente o carregava no colo como um bebê ou o equilibrava no guidão da bicicleta enquanto pedalava. E se alguém dissesse algo para a irmã mais velha de Marty que ele não gostasse? Diziam que ele era quase como um pequeno boxeador, pronto para entrar no ringue e começar a lutar. Na noite de 1º de maio de 2014, Sherene preparava o prato favorito de Marty, macarrão com queijo, enquanto ele e a irmã mais velha brincavam nos fundos da casa, perto dos trilhos do trem, como de costume. Logo após, um adolescente do bairro entrou correndo pelo portão da frente.
Segurando nos braços a filha de 12 anos de Sherene, que estava coberta de sangue, o adolescente chorava e tinha sua camiseta cobrindo Keteya, que estava parcialmente nua. Ele disse a Sherene que um homem branco mais velho de barba rala atacou seus 2 filhos e tentou estuprar sua filha. O adolescente então implorou por ajuda para tentar encontrar esse homem. Os serviços de emergência foram acionados e, enquanto aguardavam, os vizinhos saíram para procurar o pequeno Marty. Logo, eles encontrariam seu corpo sem vida deitado nos trilhos do trem, a cerca de 70 metros da casa dos Cobb, no quarteirão 200 da Brandon Road. E a cabeça dele havia sido esmagada. Quando foi feita uma autópsia no corpo do garotinho, revelou que Marty tinha múltiplas fraturas no crânio, uma fratura no maxilar e ferimentos massivos e letais no cérebro. A irmã de 12 anos de Marty, Keteya, traumatizada, foi levada ao hospital e se recuperou, mas não soube explicar por que suas roupas foram retiradas. Inicialmente, ela deu à polícia a mesma descrição: homem branco mais velho, com pelos faciais desgrenhados. No entanto, a garotinha acabaria admitindo que o jovem de 16 anos que a levou de volta para casa foi quem atacou tanto ela quanto seu irmão, Marty. O adolescente pediu um beijo a Keteya, de 12 anos, e ao ser recusado, a seguiu até os trilhos do trem e a agarrou pelo pescoço. Então, ele a estrangulou com as 2 mãos e com a alça de uma bolsa até que ela perdesse a consciência. A menina de 12 anos conseguiu se lembrar que, quando recobrou a consciência, ouviu seu irmãozinho Marty deitado no chão ao lado dela, chorando. O adolescente, então, atacou Marty com um galho de árvore de 27 quilos. "Olha o que você me fez fazer", disse o adolescente para a irmã de Marty. "Era só ter me dado um beijo." Agora seu irmão está morto. Ele também ameaçou matar ela e sua família se ela revelasse o que aconteceu. Então, o pequeno Marty Cobb foi morto enquanto tentava proteger sua irmã mais velha de ser estuprada. Poucas horas depois de obter essa informação, a polícia prendeu e acusou um garoto de 16 anos em conexão com a morte de Marty. Ele também foi acusado de estrangulamento e ferimentos maliciosos. Em relação à sua irmã mais velha, o nome do adolescente era Mauricio Washington, e ele e sua família eram relativamente novos no bairro. O jovem de 16 anos também tinha um histórico de comportamento violento, incluindo um ataque em 2010 a um menininho de 3 anos que morava na comunidade habitacional Mosby Court. Maurício, com apenas 12 anos, atraiu o menino para fora de casa prometendo um cachorro quente. O menino foi estrangulado e golpeado na cabeça com um martelo após o ataque. O menino de 3 anos passou 4 anos se recuperando após receber 100 pontos de grampeador e uma placa de metal na cabeça. Maurice foi acusado de ferimento doloso em relação a esse incidente e estava programado para receber tratamento de saúde mental, embora nunca tenha sido dito se ele realmente recebeu esse tratamento. No entanto, ele tinha acabado de ser liberado de uma clínica psiquiátrica. Dias antes de atacar e matar Marty, o adolescente diria à polícia que não era ele o responsável pelo ataque a Marty e sua irmã. Ele continuou dizendo que foi ele quem levou a irmã de Marty de volta para casa, e depois se juntou aos outros para procurar o garotinho. Quando Marty foi encontrado perto dos trilhos do trem, Maurice afirmou que havia verificado o pulso dele e ainda acusou a polícia de demorar demais para responder à ocorrência. Outras testemunhas disseram às autoridades que Maurice, na verdade, foi visto indo para o lado oposto de onde o corpo de Marty seria encontrado, e que ele não verificou o pulso quando o corpo do garoto foi achado. Câmeras de um vizinho mostraram Maurice levando a irmã de Marty para casa e depois fugindo na direção oposta ao local onde Marty seria encontrado. As autoridades encontraram sangue na camisa de Maurice, identificado como sendo de Marty, o que serviu como prova definitiva de que ele matou o menino de 8 anos. Após sua prisão, Maurice, que demonstrou muito pouca simpatia por suas ações, foi submetido a vários testes de competência para ajudar em sua defesa e para entender o processo contra ele. Ele acabaria sendo considerado mentalmente competente, mas devido à falta de evidências de premeditação. Para justificar as acusações de homicídio em primeiro grau, Maurice fez um acordo judicial. Em maio de 2015, ele se declarou não contestar a acusação de homicídio em segundo grau. As outras acusações contra ele foram retiradas, e então ele recebeu uma sentença de 40 anos de prisão com 10 desses anos suspensos.
Outro motivo para propor o acordo foi evitar que a irmã mais velha de Marty, já muito abalada, tivesse que testemunhar no julgamento. Eu só estava procurando por algo mais, mas acho que 30 anos em comparação a nenhum ano já é melhor do que nada. Geraldine Pitchford fica emocionada ao pensar em seu sobrinho Marty Cobb. Nós não podemos ver o Marty, não podemos abraçar o Marty, não podemos conversar com o Marty, não podemos fazer nada com o Marty, só podemos guardá-lo em nosso coração e em nossa memória. A família de Marty reage ao réu Maurice Washington ter admitido o homicídio em 2º grau, mas queria julgamento. Vocês esperavam outro desfecho? Sim, nós como família esperávamos que fosse considerado homicídio em 1º grau. A mãe de Maurício pediu desculpas à família de Marty e pouco depois que seu filho foi preso, ela começou a temer pela própria vida e se mudou do bairro. Além de pedir demissão, Sherene, mãe de Marty, comentava que seu filho agora era visto como herói pela comunidade. Ela disse: "Quando ele começou a falar, eu disse que era o homem da casa. Ele fez isso. É um herói." A irmã mais velha de Marty, Starkey, disse que ficou aliviada por terem recebido alguma justiça. Ela disse: tudo o que ele sabia era proteger as irmãs dele, proteger as irmãs dele. Minha mãe dizia: "Filho, proteja as mulheres." Foi o que ele fez, até que Deus o chamou em 1º de maio, poucos dias depois de sua morte. Cerca de 200 familiares, amigos, vizinhos e membros da comunidade se reuniram em frente à igreja Vida Abundante para uma vigília em homenagem ao corajoso menino de 8 anos. Na vigília, um vizinho de Marty disse que ele teve coragem ao defender a irmã como um adulto e que ela está viva graças a ele. Antes da vigília, familiares se reuniram ao redor de uma placa no quintal de Marty. Martin, um verdadeiro herói, viveu, lutou e morreu aqui. A placa de madeira estava coberta com o casaco do menino, cercada por bichos de pelúcia e brinquedos. O funeral do garotinho ocorreu em 9 de maio de 2014, na funerária da Min, em Richmond. Martin foi enterrado no cemitério Maury, próximo dali. Construíram um parquinho em homenagem ao garotinho, com a ajuda de mais de 200 voluntários. O parquinho inclui um trenzinho, um jardim de cura e um banco dedicado à memória de Martin. Ela vai, não é muito, cara. Clisten CLFSNFTON. Quando foi a última vez que a viram? Por volta das 5h30 foi a última vez. E eu estava deixando as crianças brincarem aqui fora por um tempo. E então ela simplesmente... ela desapareceu e ninguém sabe onde ela está. Madeleine Ray Clifton, chamada de Maddie, nasceu em 17 de junho de 1990 em Jacksonville, Flórida, filha de Steve e Sheila Clifton. Ela também tinha uma irmã 3 anos mais velha que ela, chamada Jessie, com quem era muito próxima. Na verdade, elas eram mais como melhores amigas. Maddie estava na 3ª série da Escola Católica São José, era membro da Igreja Católica São José e também fazia parte da Liga de Basquete BD. Como ela adorava jogar basquete, além disso, Maddie gostava de ouvir música, tocar piano e jogar futebol. Diziam que ela era uma criança feliz, cheia de vida e sem medo de novas experiências. Maddie, de 8 anos, vivia com a família na tranquila comunidade de Lakewood, em Jacksonville, Flórida. Em 3 de novembro de 1998, Maddie chegou em casa da escola às 16h30 como de costume. Quando ela chegou, praticou piano antes de sair para brincar com as crianças da vizinhança. Após sair para brincar com as outras crianças, ela voltou para pegar bolas de golfe enquanto sua irmã Jessie tinha aula de piano. Maddie saiu para brincar com quem estava lá, e essa foi a última vez que sua família a viu viva. Às 18h20, Sheila, mãe de Maddie, chamou as filhas para o jantar. Jessie veio, mas Maddie não. Após a aula de piano da irmã de Maddie, Jessie saiu para brincar com algumas das crianças da vizinhança. Porém, ela disse à mãe que Maddie tinha ido brincar com outras crianças. Elas seguiram caminhos diferentes e ela não a viu desde então. Sheila entrou em pânico, procurou pela vizinhança por 10 a 15 minutos e então ligou para o 911 para relatar o desaparecimento da filha. Jackson vai ligar para o 911. Você é muito atraente.
saiu para brincar esta tarde. Eu pensei que ela estava com e agora ela está desaparecida. Ela tem 8 anos de idade. Onde ela estava brincando? Por perto? Estou bem aqui perto de casa. Ela é branca ou negra? Ela é uma mulher branca? O que ela estava vestindo quando saiu? Ela estava usando uma camiseta vermelha? E mamãe, ela estava de jeans? Não, eu estive lá em cima, mamãe, procurei. Calça jeans azul masculina. Mamãe, ela estava usando calça jeans azul? O que ela estava vestindo? Que tipo de short? Shorts? Ela usava shorts e camiseta vermelha. Ela tinha cabelo loiro, preto? Ela tem cabelo castanho avermelhado. Na verdade, é um castanho com um tom acobreado. Qual é o nome dela? Curto. O nome dela é Maddie. Ela diz é Maddie. Clifton, C-L-I-F-S-N-F-T-O-N. Quando foi a última vez que alguém viu a mãe dela? A que horas eu cheguei em casa depois de votar? Umas 5h30, umas 5 horas, entre 4h e 35 horas, umas 5h30 foi a última vez que a vimos. Deixei as crianças brincarem aqui fora por um tempo, então ela sumiu e ninguém sabe onde está. Ela tem amigo por perto, você verificou? Chamei todos os vizinhos agora. Ok, a polícia vai chegar aí em breve. Senhora, continue procurando, tudo bem? Ok, você sabe onde eu estou? Quero dizer, Emma, na esquina da Fleetwood com... David está bem ali. O que foi? Meu marido acabou de chegar em casa, espera só um momento. Você foi andando até o final, né? O caminho todo. Ei, Maddie, você já foi? Não. Ok, meu marido acabou de chegar, mas ela não está com ele, claro? A polícia vai chegar aí em breve, senhora. Obrigado, tchau. A polícia e membros da comunidade iniciaram imediatamente uma busca intensa por Maddie Clifton. Centenas de pessoas vasculharam a área e espalharam cartazes dela por toda parte. A Guarda Nacional foi acionada para vasculhar os esgotos, mas nada foi achado. Agora, as autoridades querem falar com os pais de Maddie. Ao falar com Sheila, mãe dela, ela disse que saiu para votar, pois era dia de eleição. O pai dela trabalhava na fábrica de metal antes de voltar para casa e descobrir que a filha havia desaparecido. A avó de Maddie cuidava dela e da irmã, Jessie, até os pais voltarem para casa naquela noite. Porém, nada em sua história parecia suspeito. Após dias sem sucesso em encontrar Maddie, o FBI assumiu o caso e começou a oferecer uma recompensa de 100 mil. No entanto, havia alguém que morava perto de Maddie em quem a polícia queria investigar mais a fundo. Aparentemente, quando ela saiu, começou a jogar golfe com um de seus vizinhos chamado Larry. Os investigadores achavam que ele talvez fosse a última pessoa a ver Maddie e passaram a investigar seus antecedentes criminais. Ao fazerem isso, descobriram que ele já tinha acusações de dirigir alcoolizado e roubo de carro. Ele também havia sido preso e acusado mais de 15 anos antes por abuso sexual. No entanto, ambos os casos haviam sido arquivados e nenhum deles envolvia uma criança. A polícia ainda queria falar com Larry e, ao conseguir, ele afirmou que jogou golfe com Maddie em seu quintal por um tempo. No entanto, eles acabaram perdendo várias bolas, então Maddie decidiu voltar para casa para ver se tinha mais algumas. Ele achava que foi por volta das 5h15 e disse que esperou Maddie voltar um tempo. Quando ela não voltou, ele achou que ela podia ter se distraído brincando com outras crianças. A polícia decidiu que ainda queria fazer um teste do polígrafo em Larry, no entanto, e ele não passou. Mesmo assim, ele insistia que não tinha ligação com o sumiço de Maddie e até ofereceu seu DNA. Mas como não encontraram Maddie, isso não adiantaria. A polícia decidiu interrogá-lo mais algumas vezes e acabou revistando sua casa quase 10 vezes, mas não encontrou nenhuma evidência. Uma das crianças que brincava com Maddie na noite do desaparecimento estava sob os cuidados da avó. A avó da criança disse que viu Maddie na entrada de sua casa brincando com sua neta. Mas quando a avó se virou para voltar para dentro de casa, ela viu Maddie sendo abordada por outra criança do bairro, Joshua Phillips, de 14 anos. Joshua morava no mesmo bairro que Maddie e não só já havia brincado com ela e sua irmã Jessie antes, como também ajudou a procurar Maddie quando ela desapareceu pela primeira vez.
Quando a polícia falou com ele no dia seguinte ao início das buscas por Maddie, ele disse que tinha visto Maddie naquele dia, mas que não brincou com ela. Ele afirmou que não deveria brincar com ela por causa da diferença de idade entre eles. Na verdade, o motivo era que Joshua havia contado recentemente uma piada sexual para Maddie e sua irmã mais velha, Jessie. E os pais das meninas não ficaram felizes com isso e disseram para as meninas ficarem longe de Joshua. No entanto, Joshua disse à polícia que tinha visto Maddie brincando com outras crianças no bairro naquela noite. Então, embora a polícia não tenha conseguido muita informação de Joshua quando conversou com ele, eles decidiram que ainda queriam revistar a casa onde ele morava, mas novamente não encontraram nada de interessante. Eles até voltariam à casa onde Joshua morava alguns dias depois para fazer uma busca mais minuciosa, mas novamente não encontrariam nada. 7 dias após o sumiço de Maddie, em 10 de novembro de 1998, enquanto seus pais finalizavam uma entrevista, Melissa Phillips, mãe de Joshua, saiu correndo de sua própria casa e começou a acenar para a polícia. O que Melissa contou a eles chocaria a todos. Ela contou que limpava o quarto do filho Joshua quando percebeu um vazamento vindo da cama d'água dele. Ela viu uma mancha no chão e, ao tocar o colchão, notou que estava encharcado. Levantou o colchão para examinar melhor. Ela viu uma meia branca, mas ao puxá-la, ela não se mexeu. Melissa então notou que uma fita isolante preta sustentava da estrutura da cama do filho. Confusa, ela puxou a fita e o painel da base se moveu, revelando mais da meia. Missy não viu mais nada, então pegou uma lanterna. Foi então que ela sentiu algo gelado, e a luz da lanterna revelou um corpo. Era o corpo de Maddie Clifton. Ela estava encolhida em posição fetal, espremida entre a base da cama e a plataforma do colchão. Uma das mãos dela segurava o suporte da cama d'água, mostrando que ainda estava viva ao ser empurrada para baixo. Ela estava usando meias brancas e a mesma camisa que vestia quando foi vista pela última vez. Uma camiseta vermelha de basquete da Young Men's Christian Association com o nome dela nas costas. Além disso, a camisa dela estava levantada e ela nua da cintura para baixo. A calcinha estava embaixo e o short perto do corpo. No entanto, não havia sinais de abuso sexual. Na busca mais detalhada no quarto de Joshua, a polícia encontrou vários aromatizadores, incensos e um frasco de Febreze. Então, ele percebeu o cheiro da decomposição e tentou escondê-lo o tempo todo. A questão é que a polícia já tinha entrado várias vezes no quarto de Joshua, mas nunca tinha notado o mau cheiro. Sempre atribuíam isso ao fato de a família ter vários animais de estimação. Um cão farejador de cadáveres foi usado sob a janela aberta de Joshua, ao lado de sua cama d'água, mas também não detectou nada. A polícia chegou a entrevistar o adolescente no quarto, e ele ficou sentado na sua cama d'água o tempo todo e também dormiu nessa mesma cama a semana inteira. A mãe dele, Missy Phillips, disse que o Beagle da família nunca sentiu nenhum cheiro vindo do quarto do Joshua. A polícia também encontrou o panfleto de pessoa desaparecida da Maddie e acharam uma foto da irmã mais velha dela, Jessie, de uma das aulas de ginástica, enfiada debaixo da cama do Joshua. Um sapato de Joshua tinha sangue da Maddie e a polícia achou fita adesiva, um canivete Leatherman e um taco de beisebol atrás de uma cômoda. Joshua Phillips, de 14 anos, foi preso durante uma aula de geografia, levado à delegacia e acusado de homicídio em 1º grau. Todos que conheciam Joshua ficaram chocados, dizendo que nunca imaginaram que esse garoto, visto como incapaz de violência, cometeria um assassinato. Mas ao conversar com a polícia, Joshua quase imediatamente admitiu ter matado Maddie. Ele afirmou que estava em seu quintal da frente jogando beisebol. Quando Maddie se aproximou e pediu para jogar, ele disse que sim, ou pelo menos afirmou isso normalmente. Ele teria dito não porque o pai dele estava no trabalho e ele não gostava de ter crianças em casa quando o pai não estava lá. Os dois então começaram a jogar beisebol no quintal, e Joshua afirmou que acidentalmente acertou Maddie perto do olho esquerdo com a bola. Ela gritou, chorou e sangrou devido ao corte causado pela bola. Mas Joshua temia se meter em encrenca se o pai descobrisse que ele levou alguém para casa na ausência dele. Ele decidiu tampar a boca de Maddie e arrastá-la para dentro. Segundo ele, foi aí que a calça e a calcinha dela caíram ao entrarem na casa. Maddie ainda estava chorando, então Joshua decidiu silenciá-la com seu taco de beisebol.
Claro, isso só fez com que a garotinha gemesse e choramingasse ainda mais alto. Então, Joshua colocou uma faca em seu pescoço. Depois, ele tirou o painel lateral da cama d'água e empurrou Maddie para baixo assim que seu pai chegou, enquanto ela ainda respirava. Joshua ficou com medo de que seu pai a ouvisse, então ele a puxou de volta debaixo de sua cama d'água e desferiu golpes de faca em seus pulmões. Depois, ele a empurrou de volta sob a cama, fazendo seus sapatos saírem. Então, tudo isso aconteceu porque Joshua disse que tinha medo de se meter em encrenca, mas os fatos não batiam muito com o que Joshua havia dito. O que aconteceu com Maddie? Nenhuma das bolas de beisebol dele tinha sangue, nem havia sangue na casa, e Maddie não tinha grama ou sujeira. Também não havia sinais de ferimento próximo ao olho da Maddie. Uma piscina elevada também ocupava grande parte do quintal dos Phillips, o que significava que praticamente não havia espaço para jogar beisebol, como Joshua havia afirmado. Além disso, se Maddie só tivesse recebido um corte perto do olho e ela estava claramente consciente e gritando, como a calcinha e a calça dela caíram enquanto ele a arrastava para dentro de casa. Não é como se ela fosse um peso morto e as roupas tivessem saído só porque ele puxava seu corpo com força. Ela provavelmente estava lutando, e além disso, as roupas não teriam saído por cima dos sapatos, que ele disse que ela ainda usava. Além disso, o legista determinou que as 9 facadas que Maddie sofreu no peito foram infligidas quando ela já estava morta. Joshua disse que isso aconteceu enquanto ela ainda estava viva e respirando agora, de acordo com a mãe de Joshua, Missy. Joshua foi interrogado na delegacia 5 vezes, sem a presença dos pais ou de um advogado, e foi interrogado uma vez apenas com o pai e sem advogado presente. Apesar de ele ter perguntado se deveria ter um. Esses interrogatórios não foram gravados nem preservados, e a mãe afirma que Joshua só deu um depoimento e não assinou confissão alguma. O promotor acusou Joshua de homicídio em 1º grau, mas ele se declarou inocente. Mesmo com sua idade, o juiz decidiu julgá-lo como adulto. Quando Joshua saiu originalmente para procurar Maddie, junto com todo mundo, outros vizinhos disseram que ele parecia calmo e recém-saído do banho. O garoto, na verdade, ajudou nos esforços para encontrar Maddie durante toda a semana e parecia estar fazendo tudo o que podia para ajudar. Após a confissão de Joshua, a polícia soube que meia hora antes do sumiço de Maddie, Joshua havia assistido pornografia violenta em seu computador e ele voltou a assistir depois do assassinato de Maddie. Joshua Phillips nasceu na Pensilvânia, mas sua família se mudou para Jacksonville em 1997. A mudança para a Flórida isolou Joshua da família, antes muito presente e apoiadora. Seu pai, Stephen Phillips, era conhecido por ser rigoroso e violento com Missy e com ele. Stephen se irritava quando outras crianças entravam em sua casa na sua ausência, principalmente se tivesse bebido, o que era frequente. Algumas fontes dizem que ele era viciado em drogas e alcoólatra. Missy e Joshua também afirmavam que Stephen não gostava de meninas pequenas, em particular, por algum motivo. O meio-irmão de Joshua, Daniel, contou que ele e o outro irmão chegaram a implorar ao pai para não levar Joshua à Flórida. Mas Stephen fazia sempre o que queria e nada o impedia, então acabou separando a família. Ouviram Stephen em entrevistas após o assassinato de Maddie dizendo: "Quando não estamos em casa, Josh não pode sair ou deixar alguém entrar." Stephen chegou até a colocar parte da responsabilidade pelo assassinato de Maddie na própria vítima, dizendo que se ela não tivesse vindo, nada disso teria acontecido. Apesar da vida difícil em casa, professores, familiares e amigos descreviam Joshua como educado, quieto, divertido e brincalhão. Ele era apenas um estudante comum, sem problemas de disciplina ou envolvimento com a lei. Agora, meses antes do assassinato de Maddie, a família dela, na verdade, havia passado por algumas coisas bem estranhas que agora acreditavam terem sido causadas por Joshua. Primeiro, o telefone sem fio dele sumiu de casa, mas depois foi achado enterrado no quintal. E eles descobriram que o telefone tinha sido usado para acumular R$500 em ligações para linhas eróticas. Além disso, uma janela lateral da casa deles foi quebrada em um momento, e alguém entrou e grampeou os móveis, assim como os lençóis da cama de Maddie na cama dela. Também havia buracos que tinham sido feitos nas paredes, como se alguém estivesse planejando colocar câmeras ali.
A foto que os detetives acharam sob a cama de Joshua, da irmã mais velha de Maddie, Jessie, já havia desaparecido da casa da família meses antes. Uma avaliação psicológica foi realizada em Joshua, meses antes do julgamento, e foi descoberto que ele tinha, na verdade, 2 lesões. No lobo frontal do cérebro dele fica a área do julgamento e decisões, que só amadurece totalmente na idade adulta jovem. Danos a esse lobo frontal são frequentemente muito comuns em pedófilos. Quando o julgamento altamente divulgado começou em julho de 1999, durou apenas 2 dias e os jurados deliberaram por pouco mais de 2 horas antes de considerar Joshua Phillips culpado de assassinato em 1º grau. Ele foi então condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2012, a Suprema Corte decidiu que era inconstitucional sentenciar menores à prisão perpétua obrigatória, dando a Joshua direito a uma nova audiência de ressentença. A família de Maddie temia muito sua libertação, mas quando chegou a data da nova sentença dele, em 2017, uma juíza manteve a decisão de mantê-lo na prisão, e o recurso dele em 2020 também foi negado. Jessie Clifton, irmã de Maddie, ouvia muito disso pela primeira vez. Ela tinha só 11 anos na época. Eu não estava no tribunal, nem tinha permissão. Mas ela não precisava ouvir, pois viveu isso. Só me dá 1 minuto, desculpa. Ela se recorda dos momentos após a terrível notícia. Quando encontraram o corpo de Maddie do outro lado da rua, policiais a levaram ao IHOP. E eu me lembro de entrar no IHOP e ver um cartaz de pessoa desaparecida na janela. Ao entrar no restaurante, ela não imaginava que quem causou tanta dor teria outra chance. Emocionalmente parece um golpe em você para ampliar a emoção. Josh Phillips pediu desculpas pela primeira vez nesta semana. Eu fiz algo horrível. Me desculpe muito pelo que aconteceu. Eu admiro ele por conseguir se levantar e fazer o que fez, porque eu sei que isso foi difícil. O perdão não está em minhas mãos. Eu sou cristã, acredito em Deus e sinto que no fim das contas esse não é o meu papel. O tribunal observou que a prisão perpétua de Joshua será revisada em 25 anos, considerando sua maturidade e reabilitação. A revisão dele pode ser este ano. Anos depois, perguntaram como conseguiu viver normalmente com o corpo de Maddie sob sua cama. Joshua disse que, embora não tenha tomado uma decisão consciente de ignorar isso, ele simplesmente conseguia manter isso fora da mente dele. Ele afirmou que estava em negação e não conseguia acreditar na realidade da situação. Ele preferiu viver em um mundo de fantasia, fingindo que nada aconteceu. Quando perguntaram o motivo, Joshua disse não saber, e mantém isso até hoje. O funeral de Maddie ocorreu em 14 de novembro de 1998 na Igreja Católica de San José, com sepultamento no cemitério Oak Lawn, em Jacksonville, Flórida. Após sua morte, um parquinho memorial foi construído na antiga escola de Maddie, a Escola Católica de San José, em sua homenagem. A irmã mais velha de Maddie, Jessie Clifton, também comprou a casa onde elas cresceram, e é lá que ela mora atualmente. Jessie curte sua nova casa. Este aqui é o quarto da Maddie. A casa onde ela cresceu. Ela deixava as portas abertas e nós gritávamos uma com a outra. Elas vinham à noite contar histórias uma para outra e ela terminava no meu quarto. Cici, posso dormir com você? Pra quê? Ela disse que vai ficar para sempre. Esses foram os melhores anos da minha vida. E, estando aqui, eu simplesmente me sinto em casa. Ela é uma linda garotinha. Menina. As detetives cobriram ela até o pescoço. Para que ela pudesse ver o rosto muito bonito da filha e... Eu odiava ver ela. Mas eu também não gostava da Charity, tendo que ver a filha dela daquele jeito. Ella Lee Bennett nasceu em 12 de abril de 2002 em Newnan, Geórgia, filha de Charity Lee Bennett e Jonathan Smith.
Ela era uma menina carinhosa e doce, que também podia ser muito mandona e cheia de opiniões. Ela tinha uma personalidade forte e fazia todos ao seu redor muito felizes. A mãe de ela, Charity, já tinha vivido muito aos 6 anos. A mãe, Kyla Bennett, foi acusada de contratar um matador para matar Bob Bennett, pai dela, mas acabou absolvida. Porém, à medida que Charity foi crescendo, ela dizia acreditar que sua mãe era realmente culpada. Charity era uma garota inteligente que pulou o 2º ano do ensino médio e se formou com honras. Mas, quando era adolescente, ela já estava completamente viciada em heroína. E quando tinha 17 anos, sua mãe lhe deu $100 e a expulsou de casa, dizendo que ela poderia usar o dinheiro para procurar ajuda ou poderia usá-lo para comprar mais drogas e depois encontrar um lugar para ter uma overdose. Charity acabou gastando metade do dinheiro em drogas. Depois, usou o restante para abastecer e ir a uma clínica de reabilitação. No Tennessee, ficou limpa por cerca de 1 ano e se matriculou na Universidade do Tennessee. Nesse período, Charity ainda sentia vontade de usar a droga e ficou muito deprimida, decidindo fazer um acordo consigo mesma. Se em 3 meses sentisse o mesmo, tiraria a própria vida com overdose. 1 mês antes do prazo autoimposto, Charity descobriu que estava grávida de seu primeiro filho. Segundo ela, Paris mudou tudo e salvou sua vida. Por isso, Charity prometeu ser a melhor mãe possível para ele e amar Paris incondicionalmente. O garotinho era talentoso, artístico, charmoso e tinha quociente de inteligência alto de 142. No entanto, mesmo desde pequeno, era óbvio que havia algo de errado com ele, e a família e os amigos nunca conseguiam identificar exatamente o que era. Porém, sabia-se que o próprio pai dele havia sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Nos anos seguintes, Charity ficou longe das drogas. Ela e Perry se mudaram para o Alabama, onde Charity conheceu Jonathan Smith e tiveram uma filha. Ela, agora Paris, ficou hesitante quando sua mãe ficou grávida de ela. Mas assim que sua nova irmãzinha nasceu, ele a adorava e ela o adorava também. Os dois eram inseparáveis. Ela responda. Esta é Paris Bennett. Antes de perder, este é o volume da Ela. Esta é a suspeita da bicicleta suja. Ok, criando dados sujos para ela. Charity e os filhos tentaram voltar a viver com Jonathan, pai de ela, no Alabama. Mas o relacionamento azedou novamente depois que Jonathan, que era alcoólatra, teve problemas com a justiça. Logo, Charity, que passava noites tentando fazer seu negócio de shows crescer, teve uma recaída e voltou a usar cocaína. Isso perturbou profundamente seu filho Paris, de apenas 11 anos, e o obrigou a assumir responsabilidades da mãe e cuidar de ela. Depois, Charity e as crianças se mudaram para o grande rancho da mãe dela em Seymour, Texas. Lá, as coisas ficaram ainda mais caóticas para a pequena família, segundo Charity. Foi como uma tempestade perfeita, e o relacionamento disfuncional dela com a mãe chegaria ao seu limite. Ao mesmo tempo em que ela lutava para ficar limpa novamente, dizem que em 6 meses depois de voltar a usar drogas, ela já estava limpa de novo. Mas Paris ficou cada vez mais irritado com a mãe por causa do vício dela em drogas, e o comportamento dele logo começou a sair do controle. Ele batia a cabeça nas paredes até sangrar, jogava objetos de vidro e, uma vez, ameaçou a mãe com uma faca. Um dia, enquanto ainda morava com a mãe de Charity, ela e Paris estavam brincando com outra garotinha que morava perto, quando Paris de repente quebrou o brinquedo com o qual eles estavam brincando. Depois que ela ficou chateada, Charity repreendeu o filho e o colocou de castigo. Ela então se afastou por 1 minuto quando de repente uma das empregadas gritou. Paris tinha pegado uma faca de cozinha e saiu correndo pela porta. Quando Charity e sua mãe finalmente encontraram Paris, ele começou a balançar a faca para elas. A avó dele acabou pegando a lâmina e o abraçou com força. Depois desse incidente, Charity internou seu filho no Hospital Red River, uma clínica psiquiátrica próxima, mas ficou frustrada com os médicos após 1 semana, alegando que eles se recusavam a se comunicar com ela, o que a levou a acreditar que estavam fazendo pouco para avaliar ou tratar Paris ao final da estadia dele. Charity buscou o filho na clínica, que lhe deu papéis de alta sem qualquer orientação sobre cuidados futuros com o comportamento dele.
Em seguida, a família se mudou para Abilene, Texas, para recomeçar. Na noite de 4 de fevereiro de 2007, Charity trabalhou no Buffalo Wild Wings. Ela contratou uma estudante de 21 anos da Harding Simmons University para cuidar de Paris, 13, e ela, 4. A babá levou as duas para comer comida chinesa antes de assistirem Alice no País das Maravilhas juntas. Depois, ela foi dormir e Paris foi para seu quarto terminar o dever de casa. Eram cerca de 22 horas. Naquela noite, Paris convenceu a babá a ir embora, garantindo que ele e ela ficariam bem até a mãe chegar. Assim que ela saiu, Paris pegou uma faca de cozinha e entrou no quarto onde sua irmã estava dormindo. Em seguida, ele começou a bater, sufocar e esfaquear sua irmã 17 vezes. O laudo da autópsia indicou um agrupamento profundo de feridas de faca no peito de ela, além de vários cortes nos dedos, braços e antebraços dela, indicando que ela tentou se defender depois que ele brutalmente assassinou sua irmã. Ao invés de ligar para o 911, Paris chamou um amigo da escola e conversou com ele por 6 minutos. Após desligar, aguardou 2 minutos antes de ligar para o 911 e relatar o ocorrido. Abilene 911, alô, Abilene 911, pode falar. Entendi, eles mataram alguém. Você acha que matou alguém? Eu sei que matei minha irmã. Ok, onde está sua irmã agora? Ela está respirando? Não, eu adoro. Ok, calma. Ok, eu quero que você fique na linha comigo. Agora, qual é o nome da sua irmã? O nome dela é Ella Bennett. Quantos anos a Ella tem? 4? Ela tem 4 anos? E você? 13. Ela está sangrando em algum lugar? Sim, e se apoiando em toda a cama. Porque fui eu que a esfaqueei? O que você fez? Esfaqueou ela? Tá bom? Onde você esfaqueou ela? Em vários lugares. Tudo certo, Paris. Cadê a faca? Está na cama. Lisa, eu não quis... Eu sei, Paris, mas tudo bem. Quero que você fique calma pra mim. Tudo bem. Tudo bem. Me escuta. Paris vai relatar. Na ligação de emergência, Paris recebeu instruções para fazer reanimação cardiopulmonar na irmã Ella, de 4 anos, e afirmou estar realizando o procedimento. Na verdade, ele só estava sentado olhando para o corpo dela, como constatou um detetive ao notar quase nenhum sangue no chão. Ela tinha ferimentos de faca nas costas que teriam sangrado no chão se ele realmente fizesse compressões torácicas nela. A polícia chegou à casa minutos após a ligação ao 911 e Paris foi preso antes mesmo de Charity voltar do trabalho. Após ser preso, Paris contou à polícia que atacou ela durante uma forte alucinação em que achava estar dormindo ao lado dela. Quando ele acordou para uma cena aterrorizante, uma versão demoníaca de sua irmã, envolta em chamas, estava rindo de forma maníaca para ele. Os detetives desconfiaram das versões de Paris. Uma policial que o entrevistou na noite do assassinato registrou isso em suas anotações. Paris parecia estar tentando chorar, mas ele não era sincero nessas tentativas, pois não havia nenhuma lágrima saindo de seus olhos. Paris acabou sendo acusado de homicídio qualificado pelo que fez com sua irmã de 4 anos, mas não foi julgado como adulto, já que há 14 anos... Inicialmente, Charity tentou acreditar na versão dos fatos. Paris contou para ela, a polícia e ao 911 que estava tendo alucinações vívidas ao matar ela, mas tudo mudou quando Charity recebeu o laudo da autópsia cerca de uma semana depois. Ela não fazia ideia de que sua filha tinha sofrido tanto, e não fazia ideia de que Paris tinha abusado dela. A polícia encontrou sêmen na cama onde ela estava deitada, assim como na cueca que Paris estava usando. As autoridades também encontraram, no histórico de navegação de Paris, toneladas de pornografia. E não era só coisa normal. Ele pesquisava temas como bondage, sadismo e filmes snuff. Na visita seguinte da mãe ao Centro de Justiça Juvenil, onde Paris estava detido, ela o confrontou, dizendo que sabia que ele mentia para a polícia. Paris então silenciou e mudou totalmente de comportamento, segundo Charity, parecendo outra pessoa. Ele começou a rir dela e então disse, bem, você demorou pra caramba. Paris então ficou violento. Quando Charity perguntou a ele sobre o sêmen que a polícia havia encontrado, ele virou uma mesa antes de sair furioso e depois socou uma parede após o assassinato de ela.
Charity também receberia o arquivo completo da clínica Red River, onde Paris havia ido 1 ano antes. E foi então que ela descobriu que seu filho era obcecado por atirar, matar e tinha ideias homicidas, algo que ela afirmou não ter sido informada. Na época da libertação de Paris, porém, segundo a mãe de Charity, Kyla, ela já tinha sido informada sobre essas informações quando Paris foi liberado 1 ano antes. Também havia outros comportamentos preocupantes de Paris antes do assassinato de ela. No vídeo caseiro, Paris sacode ela bruscamente e a faz-se dar um tapa no rosto. Quando ela ainda era um bebê, ele também fingiu sufocá-la quando ela era uma criança pequena, e isso foi visto em outro vídeo. Perguntei à sua mãe, Caridade, quais palavras ela menos gosta antes de indagar se poderiam estar prejudicando seus filhos. Mãe, qual palavra você menos gosta? Minha, qual? Quais são algumas das suas palavras favoritas para dizer? Não ria ou sente. Eu não sei. Matar Charity Stoker. 2 semanas após o assassinato, Charity se encontrou no escritório de um promotor, olhando para o filho, que lhe disse: "Você costumava dizer que nunca seria capaz de matar alguém, a menos que machucassem um dos seus filhos. Aposto que você não imaginava que ia acabar assim." Estava claro que ele realmente queria magoar a mãe dele. O menino de 13 anos acabaria sendo diagnosticado como psicopata e foi condenado a 40 anos de prisão pelo bem da Ella. Charity queria que o filho fosse punido pelo que tinha feito. Mas para Paris, ela queria que ele recebesse a sentença mais leve possível e que tivesse a ajuda que claramente precisava, no tribunal. Ela ficou indecisa sobre onde sentar, então um oficial trouxe uma cadeira para ela ficar no meio do corredor. No entanto, leu uma declaração defendendo que seu filho deveria ir para a prisão. A mãe disse: "Eu realmente sinto que meu filho é perigoso e que se ele fosse solto, eu estaria em perigo ou outra pessoa poderia se machucar." Mas, ao mesmo tempo, ela sabia o que a prisão significava para ele. Sabia que havia a possibilidade de alguém machucá-lo por ter cometido um crime contra uma criança. Charity sabia que seu filho talvez não sobrevivesse e que ela estava ajudando a mandá-lo para lá, apesar do crime horrível que ele havia cometido. Charity queria cumprir a promessa feita ao filho Paris de amá-lo incondicionalmente, acontecesse o que acontecesse. Então, ela visitava seu filho regularmente na prisão, continuando a fazer isso mesmo depois de uma vez em que ele tentou enforcá-la. Então, em outra ocasião, Charity perguntou ao filho por que ele não a matou, e ele respondeu que era porque isso teria acabado com o sofrimento dela. "Ele matou ela, agora ela vai sofrer para sempre." Charity acha que Paris realmente não se importa nem um pouco por ter atacado e matado sua irmã Ella, mesmo enquanto cumpria a pena na prisão. Ele detalhou o assassinato de Ella de forma perturbadora e expressou forte ressentimento pela mãe devido ao uso de drogas. Paris acabaria admitindo que não teve alucinações vívidas naquela noite, que ele tinha matado sua irmã e que, a princípio, mentiu para a polícia porque tinha medo do que poderiam fazer com ele. Paris disse que ficou muito perturbado ao saber que sua mãe tinha recaído nas drogas durante o assassinato. Aparentemente, ele suspeitava que ela havia recaído novamente, embora Caridade afirme que isso não era verdade. E o que eu concluí, depois de um longo período me analisando, foi que eu assumo os erros que cometi como mãe. Ninguém é um pai perfeito, todos nós cometemos erros, mas quando eu olho para trás, para como eu criei meus filhos e como continuo criando meus filhos, todos compartilhamos alguma responsabilidade, mas afinal é da Paris. Ele poderia ter feito outras escolhas. Ele não é um delinquente juvenil típico, ele é muito inteligente. Ele não tinha muitos dos problemas que muitas das outras crianças com quem trabalhei tinham. E agora, 10 anos depois, eu aprendi a conviver com os erros que cometi.
mas não acho que os meus erros justifiquem ou expliquem as ações dele. Paris também escreveu sobre sua fascinação pela morte. Em vez de chamar um professor, um familiar ou um amigo para conversar sobre suas preocupações com a mãe, ele acabou optando pelo mórbido. Outro motivo importante para matar ela, segundo Paris, era que ele simplesmente queria ver alguém morrer. Paris também afirmou que amava sua irmã com cada fibra do seu ser, mas mesmo assim a matou, parcialmente por um elemento de ciúmes, mas principalmente por causa do ódio que sentia da mãe dele. Na verdade, ele planejou inicialmente matar Caridade, mas logo achou melhor matar ela, pois isso machucaria ainda mais Caridade. Ele disse: "Eu encontrei uma maneira de tirar os 2 filhos dela de uma só vez, no que teria sido o 9º aniversário de ela." Em 12 de abril de 2011, Caridade criou a Fundação Ela, que representa empatia, amor, lições e ação. A fundação sem fins lucrativos foi criada para ajudar pessoas afetadas pela violência, doenças mentais e pelo sistema de justiça criminal. No entanto, ela decidiu encerrar a fundação, sentindo que os 13 anos de funcionamento já haviam feito muito bem, mas agora precisava focar em seu futuro. Em janeiro de 2021, Charity decidiu cortar todos os laços com seu filho, Paris. Ela disse que as decisões dele na infância eram uma coisa, mas aos 27 anos ele mostrou quem realmente era ao começar a namorar. Uma mulher em liberdade sob fiança após planejar um massacre, Charity afirmou que os limites já tinham sido ultrapassados. "Comprei uma arma e aprendi a atirar. Agora estou realmente bem e disse adeus. Finalmente aceitei que está tudo bem amá-lo como meu filho, mas realmente não gostar do homem em que ele se tornou." Charity também teve outro filho em 2013, a quem ela chamou de Fênix. Ela permitia conversas entre Fênix e Paris ao telefone antes de tomar a decisão de parar de se comunicar com ele. Paris poderá ter liberdade condicional em 2027. Charity afirmou que, caso ele seja solto, ela e seu filho Fênix vão se esconder para não serem vítimas dele. Um memorial para Ella Bennett ocorreu na Capela de Memórias da funerária Elliott Hamill, em Abilene, Texas, seguido de cremação. Desiree McCartney nasceu em 17 de maio de 2014 em Columbus, Indiana. Sua mãe se chama Christina McCartney e seu pai é Gary McCartney. Desiree era uma menina feliz e carinhosa que adorava dançar, cantar e o filme Frozen. Christina, mãe de Desiree, conseguiu a guarda total dela, do irmão Nicholas Kedrovitz e da irmã Abigail. Christina McCartney, junto com seus 3 filhos, mudou-se para a casa de seu noivo, Estevão Hitz, e do filho dele, Nathanael Hitz, em 2016. Nathanael Hitz era filho biológico de Estevão, que detinha sua guarda total. Diziam que a mãe de Nathanael não fazia parte da vida dele, pois havia usado metanfetamina durante a gravidez. Nathanael nasceu em 4 de agosto de 2016 em Jefferson, Indiana. Era um bebê feliz e brincalhão, mas pouco se sabe sobre ele. Infelizmente, como a mãe de Nathanael não estava presente em sua vida, Christina assumiu o papel de mãe para Nathanael. Christina, Estevão e sua família mista, com 4 crianças, viviam em Osgood, Indiana, na rua Maple, 238. Nessa época, Nicolau tinha 13 anos, Desiree, quase 2 Abigail, 1, e Nathanael, cerca de 1 meses. Nicolau, por ser bem mais velho que os outros 3, costumava ajudar a cuidar dos irmãos. Nick sempre foi um irmão mais velho, carinhoso e protetor, mas nem tudo ia bem em casa. O noivo de Christina, Estevão, na verdade, não era considerado um bom homem. Ela até dizia que ele podia ser abusivo com as crianças às vezes. A casa era bem tumultuada, pois havia 4 crianças, 3 com menos de 2 anos. No dia 1º de maio de 2017, uma ligação para o 190 foi feita da casa da família, pedindo serviços de emergência. Steven fez a ligação e disse que havia uma criança inconsciente. Quando os primeiros socorristas chegaram ao local, eles imediatamente atenderam a garotinha, que estava inconsciente e não respirava, além de estar coberta de vômito. Era Desiree McCartney, de 23 meses. Desiree havia sido levada de ambulância para o hospital comunitário Margaret Mary, em Batesville.
E então, devido à gravidade do seu estado, ela foi transferida para o hospital infantil em Cincinnati. Mas, infelizmente, após vários dias em suporte de vida, Desiree faleceu em 6 de maio de 2017. Então, a polícia, claro, queria falar com Cristina e entender o que tinha acontecido. Cristina disse à polícia que chegou em casa naquela noite por volta das 18h45. Ao entrar, ela foi recebida por Nick, que carregava Desiree inconsciente enrolada em uma toalha. Ele disse que achava algo errado com Desiree, talvez estivesse doente porque não respondia quando ele falava com ela. Cristina tentou acordar Desiree, chamando-a e sacudindo, mas ela não respondeu. Cristina iniciou a reanimação cardiopulmonar de imediato e pediu a Stephen que ligasse para o 911. A polícia também quis falar com Nick, pois ele estava com Desiree na hora. Ele contou que uma de suas tarefas era dar banho nos irmãos. Ele levou Desiree para o banheiro para tomar banho primeiro, onde disse que ela mesma tirou a roupa e entrou na banheira sozinha. Ele disse que depois que ela entrou na banheira, ela vomitou algumas vezes, então ele precisou ir buscar os lenços umedecidos dela. Ele saiu do cômodo com Desiree ainda na banheira e disse que ficou fora por cerca de 5 minutos antes de voltar ao banheiro. Foi então que Nick disse que encontrou Desiree de bruços na água e sem resposta quando uma autópsia foi realizada no corpinho de Desiree no dia seguinte. O legista não encontrou nenhuma evidência de que ela havia se afogado, mas a autópsia revelou que Desiree havia passado por um período prolongado de falta de oxigênio no cérebro. E embora isso tenha sido descoberto, a causa da morte dela foi registrada como indeterminada. A Polícia Estadual e assistentes sociais do Departamento de Serviços à Criança de Indiana investigam a morte da menina. Nick foi inicialmente retirado de casa, mas depois um juiz permitiu que ele voltasse durante a investigação em andamento, e a investigação policial sobre a morte de Desiree ainda estava em andamento. Em 20 de julho de 2017, o 911 foi acionado novamente devido a outra criança inconsciente na casa. Desta vez, quando os paramédicos chegaram, encontraram Nathaniel Hitz, de 11 meses inconsciente. Isso foi só 81 dias após Desiree ser levada ao hospital. Nathaniel e sua irmã foram levados ao Margaret Mary Health, onde ele foi declarado morto na manhã seguinte. A polícia soube que a família jantou e assistiu televisão junta. Por volta das 20h03, Cristina pediu que Nick levasse Nathaniel para o quarto, pois dividiam o mesmo cômodo. Nick fez o que pediram, mas minutos depois saiu do quarto com Nathaniel nos braços e avisou a mãe que algo estava errado. Ele disse que percebeu que Nathaniel não estava se mexendo enquanto ele fazia suas tarefas, e quando Nick foi até o garotinho, disse que ele estava frio e pálido. Uma autópsia também foi realizada em Nathaniel, e a causa da morte dele também foi registrada como indeterminada. Uma segunda investigação foi aberta, desta vez sobre a morte de Nathaniel Hitz. Após a morte de Nathaniel, o Departamento de Serviços para Crianças de Indiana colocou Abigail em um lar adotivo. E Nick foi morar com seus tios-avós, Candace e Bob Barker, que também moravam em Osgood. Alguns meses se passaram e então, em setembro daquele ano, as investigações, que já estavam focadas nas pessoas que moravam na casa, começaram a se concentrar mais intensamente em Nick. Não só ele estava lá nas duas ocasiões, mas Cristina também ligou para a polícia no dia 5 de setembro e disse que Nick tinha acabado de mutilar um gatinho. Ele o mutilou tão cruelmente que o gatinho precisou ser sacrificado para cessar seu sofrimento. Depois, Nick levou um gatinho que Bob e Candace tinham para o porão, onde ele começou a torturá-lo. Candace relatou que o gatinho teve um ferimento perfurante na cabeça e feridas profundas e abertas no corpo. Tanto que alguns dos órgãos do gatinho estavam saindo. Nick admitiu para sua tia-avó que o gatinho o arranhou, então ele ficou com raiva e o apertou com força demais. E quando perceberam que o gatinho estava tão machucado que precisava ser sacrificado, Nick pediu ao tio se podia ir junto para ver o cérebro do gatinho ser espalhado por todo lado. Sim, isso é horrível. Ele mutilou tanto aquele gatinho que os órgãos dele estavam para fora. Não é de se admirar que os investigadores estavam focados nele naquele momento. Candace descreveu seu sobrinho como alguém com problemas de raiva e também muito egocêntrico.
Candace, que tem diabetes e uma perna protética, disse aos investigadores que Nick sugeriu que, com seus problemas de saúde, ela deveria simplesmente morrer. Nick também comentou de forma parecida sobre o cachorro idoso do casal. Após esse incidente, a polícia solicitou avaliações psicológicas para Nick, Christina e Stephen durante a avaliação de Nick. Ele falou sobre facas grandes, incêndios e libertar seus irmãos de Satanás. Mas ele não quis responder se era responsável pela morte dos irmãos, embora isso já pareça óbvio agora. Em 13 de dezembro de 2017, os detetives principais dos casos de Desiree e Nathaniel foram conversar com Nick na casa dos tios dele. Nessa visita, Nick os chamou de lado para conversar. Ele disse que recentemente tinha tido sonhos com os bebês e começou a falar sobre salvar Desiree e Nathaniel do inferno nas correntes de fogo. Seja lá o que for isso, Nick disse que teve a ajuda de um anjo para libertar seus irmãos. Ele também disse que teve uma conversa com Deus sobre Desiree e Nathaniel, mas não podia compartilhar com os investigadores porque tinha prometido a Deus que não faria isso. Quando Nick foi questionado sobre o que tinha acontecido com Desiree no começo, ele disse que não conseguia se lembrar. Quando perguntaram sobre Nathaniel, Nick disse que o colocou na cama debaixo do beliche, cobriu sua cabeça com um cobertor e pressionou para baixo. E quando perguntaram sobre Desiree novamente, Nick disse que a ajudou a sair do banho e então colocou uma toalha sobre a cabeça dela, sufocando-a para que pudesse libertá-la para o céu, foi o que Nick disse. Nick contou que percebeu que Desiree estava morta quando ela ficou mole e seu rosto azul. O adolescente chorava sempre. E ele disse aos detetives que não queria que seus irmãos vivessem no inferno em que ele teve que viver. Por isso, ele os sufocou. Ao ser questionado sobre o que era o inferno, ele respondeu: tarefas domésticas. Nick perguntou aos detetives se tinham visto sua lista de tarefas diárias obrigatórias. Eles responderam que sabiam da longa lista que ele tinha. Ele disse que precisava protegê-los de Stephen Ritz porque não queria que eles passassem pelo que ele passou. O tio de Nick, Jeff, contou recentemente aos investigadores que Stephen já fez Nick ter sangramento no nariz. Após saber dessas informações, a partir das declarações de Nicholas e determinar que eram consistentes com os achados da autópsia, a causa da morte tanto de Nathaniel quanto de Desiree foi alterada para asfixia por sufocamento. Mas, por algum motivo, só em 28 de agosto de 2018 que Nick foi preso pelo assassinato de sua irmã Desiree e de seu irmão Nathaniel. No entanto, desde que Nick confessou ter matado seus irmãos em dezembro, Christina o internou no hospital LaRue Carter. Nick foi inicialmente acusado como menor, mas transferiram seu caso para o Tribunal de Adultos no início de setembro. Indiana permite que menores de até 12 anos sejam julgados como adultos, conforme o crime e causa provável. 5 médicos avaliaram Nicholas, e 3 deles disseram que ele não tinha competência para ser julgado. Os outros 2 disseram que ele tinha. Mas o juiz do condado de Ripley ficou do lado da minoria e decidiu que Nick poderia e iria enfrentar um júri. Uma dessas médicas diagnosticou Nick com um transtorno de personalidade antissocial e disse que Nick era um perigo para o resto da vida. Ele também fez um teste de quociente de inteligência e tirou 84 pontos. Até o julgamento, Nick ficou detido em um centro juvenil do condado de Dearborn, em Lawrenceburg. Nicholas podia pegar até 65 anos por cada assassinato. Christina McCartney foi ao programa do Dr. Phil em 12 de dezembro de 2018 para contar o que ocorreu com sua família e defender seu filho. Meu filho Nick era definitivamente uma criança dos sonhos. Ele era o mais prestativo, o mais animado, cheio de vida. Seus irmãos eram a vida dele. Nick e Desiree eram muito próximos. Ele lia livros e cantava para eles. A polícia estadual interrogou meu filho e, segundo eles, Nick confessou ter machucado as crianças. Ele indicou que as crianças faleceram por sufocamento, de acordo com os policiais. Meu filho disse a eles que tirou a vida das crianças porque queria que elas saíssem do inferno em que estavam vivendo. Nicolau foi preso há 3 meses. As acusações atuais contra ele são 2 homicídios. O promotor só quer jogar meu filho na cadeia. Ninguém defende o Nicolau, então preciso fazê-lo.
Quero que entendam que meu filho não é um monstro. E Cristina disse que nunca tinha visto o mal em seu filho até que isso aconteceu. Ela ainda tentou dizer que o padrasto de Nicolau, Estevão, o orientou a matar as crianças. Cristina disse que Estevão tinha dito ao seu filho que, se ele não matasse as duas crianças, ele mesmo mataria o Nicolau. E foi por isso que o Nicolau fez isso, certo? O julgamento dele estava originalmente marcado para 18 de fevereiro de 2020, porém foi adiado para 16 de agosto de 2021, durou uma semana inteira. Cândida Barker foi a testemunha e afirmou que Nicolau era como um neto para ela. Ela disse ao tribunal que ele confessou ter matado as duas crianças. Ela testemunhou que acreditava que Nicolau tinha 4 personalidades diferentes e que uma delas era muito ruim e absolutamente capaz de cometer um assassinato. Na verdade, Nicolau tinha dito à sua tia-avó que essa personalidade era ruim e que ela não queria vê-la. Ele também tinha dito a Candace que queria se levantar na frente da igreja e fazer sua confissão sobre ter matado Nathanael e Desiree. Mas em vez disso, ele apenas foi até o altar e orou por 10 a 15 minutos. Aquela teria sido uma igreja muito chocada. Candace contou que, ao ser enviado para morar com eles, Nick pensava que sua função era só realizar tarefas domésticas. Ela também disse que Nick ficou muito confuso e não sabia distinguir a realidade da ficção quando ela levantou a voz para ele. Uma vez, ao invés de ir para o quarto, ele se escondeu no porão e ela o encontrou lá depois, encolhido em posição fetal. Ele dizia, "Não me bata agora." Candace foi professora e ensinou crianças com necessidades especiais por anos. Dada sua experiência, ela acreditava que Nick tinha alto funcionamento, mas não possuía as habilidades verbais típicas de uma criança de 13 anos. Ela também disse que ele não dormia bem, tinha muitos terrores noturnos e exagerava tudo. Candace também disse que Nick não parecia perceber que as vidas das crianças que ele tirou nunca voltariam. Candace disse que, na verdade, caiu como uma tonelada de tijolos para Nick o fato de que Desiree e Nathaniel nunca voltariam. Candace disse que Nick nunca negou, mas mudou sua versão várias vezes enquanto morava com ela. No fim de agosto, após 6 horas de deliberação, o júri considerou Nicholas culpado pelos assassinatos de Desiree McCartney e Nathaniel Ritz. Ele foi condenado a 2 penas de 50 anos, uma pelo assassinato de Nathaniel e outra de Desiree. Elas deveriam ser cumpridas consecutivamente, totalizando 100 anos. O funeral de Desiree McCartney foi realizado em 11 de maio de 2017, na funerária Porter Oligar Pearson, em Greensburg. E, infelizmente, dadas as circunstâncias, não há detalhes sobre o funeral de Nathaniel.